nossa segunda parte, o nosso segundo vídeo da nossa aula 4, que a gente vai falar sobre autômatos finitos e operações regulares nesses autômatos e em linguagens regulares. Sejam as linguagens A e B linguagens, né, como já falei, a gente pode definir as operações regulares de união, concatenação e estrela da seguinte forma. A operação de união, A, união B, representado por esse U, por esse cup, B, ela é dada por, para todo W, W pertence a A ou pertence a B. A operação de concatenação, representada por esse círculo, ele é representado da seguinte forma. A concatenado B, XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Note que, quando eu faço a operação A, a linguagem A concatenada com B, cada cadeia de A, círculo B, é formada pela concatenação das cadeias do final da cadeia A com a cadeia B, ou da cadeia X, que é pertencente a A, e a cadeia Y pertencente a B. E a operação estrela, se eu tiver a operação A estrela, ela é o conjunto de x1, x2 até xn, tal que n, ou esse k, ele é maior ou igual a zero, e cada xi, ele pertence à minha linguagem A. Novamente, a operação de união é semelhante à operação de união sobre conjuntos. A operação de concatenação, cada cadeia de A, círculo B, é formada pela concatenação de uma cadeia A com a cadeia B, o final de A é concatenado com o início de B, e a operação de estrela, cada cadeia de A estrela é formada concatenando-se zero ou mais cadeias de A. Observação, sempre a cadeia vazia, ela pertence à estrela. E adicionalmente, se a linguagem A é diferente da linguagem vazia, então a estrela sempre é uma linguagem infinita. O exemplo 2 do livro do Sipser, o exemplo 1.24, a gente tem esse exemplo que é bem interessante para a gente saber as operações, de ver como é que funcionam as operações de união, concatenação e operação de estrela. Suponha que a gente tem um alfabeto padrão de 26 letras, A, B até Z, A, B, C, D até Z, né? Se A é legal e ruim e B, garoto, garota, então a gente tem as operações A, união B, legal, ruim, garoto, garota. Essas cadeias fazem parte desse alfabeto A, união B. A, concatenado B, a gente vai ter legal, garoto, legal, garota, ruim, garoto, ruim, garota. E a estrela, a gente vai ter sempre a cadeia vazia, legal, ruim, legal, 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 ruim, ruim, legal, ruim, ruim, legal, 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 ruim, e assim sucessivamente. Lembrando, a operação A estrela, como eu falei no slide passado, ela é uma operação infinita. Observação, a operação de união ela é comutativa, então, para todo A e B, do subconjunto, sendo um subconjunto do nosso sigma estrela, a gente tem que A união B é igual a B união A. Porém, a operação de concatenação, ela não é comutativa. Fazer A concatenado B é totalmente diferente de B concatenado A, desde que A e B sejam linguagens diferentes, não sejam a mesma linguagem. Nós definimos essas operações de união, concatenação e estrela como operações que são fechadas em linguagens regulares. E o que são operações fechadas? Eu não sei se vocês lembram desse conceito de matemática discreta. A gente diz que uma coleção de objetos é fechada sobre uma operação se, aplicando-se essa operação sobre quaisquer membros dessa coleção, o objeto resultante da operação ainda é membro da coleção original. Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais, denotado por n, é fechado sobre as operações de adição e de multiplicação, ou seja, para todo A e B pertencente ao conjunto dos naturais, A mais B sempre vai pertencer aos conjuntos naturais. E A multiplicado B também pertence ao conjunto dos naturais. Porém, se a gente fizer as operações de divisão e de subtração, não necessariamente a gente vai pertencer aos conjuntos dos naturais como se espera.
Então, as operações de subtração e divisão não são fechadas em relação ao conjunto dos naturais. A gente vai mostrar ainda nessa aula que as linguagens regulares elas são fechadas nessas três operações. As operações de união, a operação de concatenação e a operação de estrela, tá? Conhecer essa propriedade ela é bem útil para a gente construir autômatos mais complexos através dessas linguagens regulares e através dessas operações, dessas três operações. Vocês podem ver que alguns exemplos que eu passei para vocês, elas podem ser entendidos como a união de duas linguagens em si. Por exemplo, aquele exemplo que eu passei para vocês de números par de zeros e números ímpares de uns, algo assim. Ela pode ser entendida como a união ou a interseção de duas linguagens específicas. Fechamento sobre a união. O teorema é o seguinte: a classe de linguagens regulares é fechada sobre a operação de união. Em outras palavras, se A1 e A2 são linguagens regulares, o mesmo acontece com A1 união A2. Prova. Temos as seguintes operações linguagens regulares A1 e A2 e queremos mostrar que A1 união A2 também é regular. Como A1 e A2 são regulares, implica que o autômato finitos M1 e M2, respectivamente, as reconhece. Então, deve existir um autômato finito M que reconheça as linguagens A1 união A2. A gente pode tentar construir um autômato M a partir de M1 e M2 para qualquer cadeia de W. M ele deve computar a cadeia W e aceitar essa cadeia se M1 ou M2 a aceita. Ou seja, se M1 ou M2 rejeitar, o autômato M, que é formado pela união do autômato M1 e M2, deve rejeitar essa cadeia W. M deve realizar a simulação de M1 e de M2 sobre W, e a gente tem duas alternativas para isso. A primeira alternativa é fazer a simulação em série, ou seja, simular primeiro M1 e depois simular M2, só que aí tem um detalhe. Lembrando do conceito de autômatos, a gente tem que, quando a gente está trabalhando com uma cadeia, a gente só pode passar essa cadeia uma única vez. Eu não posso voltar a cadeia do início para voltar a testar a cadeia para saber se M2 aceita depois de ter testado M1. Não, não posso. Isso é chamado de simulação em série. Testar primeiro M1 para poder testar M2. Em computação não funciona assim. O que eu posso fazer é simular em paralelo. Simular cada passo de M1 e de M2 simultaneamente. Essa é a forma correta e é o que a gente vai fazer no próximo vídeo que eu vou postar para vocês.